dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Os versículos 31 e 32. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Este é o reino de Deus, uma árvore. A igreja é uma árvore. Os seus bancos são os seus galhos. E nós somos os passarinhos. Então, no reino de Deus, o que Jesus quer dizer para nós em toda a leitura do Evangelho? Ele quer dizer que no reino de Deus as coisas nascem pequeninas. Assim como nós também nascemos pequeninos, nós nascemos, é quase que instantâneo, ou naquela semana nós nascemos, os bebês abrem os olhos, em poucas semanas eles começam a equilibrar a cabeça com o pescoço. Em alguns meses eles já estão sentando no chão. Com uns 5 ou 6 meses eles já estão engatinhando com mãos e pés. E alguns com 10, 11, 12, 1 ano já estão em pé, caminhando. Tudo nasce pequeno. E é isso que Jesus quer que a gente saiba. O reino de Deus é uma árvore. E ele nasceu pequeno. O reino de Deus nasceu lá na Judéia com 12 humildes pescadores. Pouquíssimo estudo. Poucos sabiam escrever. Escreviam de maneira simples. Mas são 12 pessoas que abriram as suas bocas, e hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois. Nesse momento, em todo o Brasil, muitas e muitas igrejas estão abertas, fiéis sentados, como se a igreja fosse uma árvore, e nós somos os passarinhos, passarinhos de todos os tipos, de todos os sexos, de todas as raças, de todas as cores, vêm sentar nos seus galhos e ouvir a doce nova da salvação. Então nós aprendemos com Jesus no nosso Evangelho que no reino de Deus tudo nasce pequenino, como um grão de mostarda, um mostardeiro, mas que as suas consequências são eternas. A igreja é eterna, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quando Jesus estabelece a igreja, ele chama 12, e esses 12 se transformam em mais de 2 bilhões no dia de hoje. Então nós aprendemos com Jesus que tudo nasce pequeno. Davi certa vez estava diante de um gigante, Golias, e ele se sentia pequeno, mas ele não ficou parado, ele juntou 5 pedras. Aliás, sabe por que ele juntou 5 pedras? Porque no livro de Crônicas, Salomão diz que haviam 5 gigantes naquela região. E ele já foi prevenido com 5 pedras, mas naquele exército só havia um. Davi foi precavido, foi pequenino diante de um gigante, porém ele foi precavido. Então, na frente de um gigante, ele se sentia pequeno. Mas no reino de Deus é assim, tudo nasce pequeno. Na nossa vida, tudo nasce pequeno. Um dia o Gideão também organizou um exército enorme para derrotar o povo inimigo. E Deus viu aquele exército enorme e chamou Gideão e disse: espera aí,
me arruma somente 300. Bastam 300 soldados bem motivados e eu te darei a vitória. E então, com 300 homens, ele foi capaz de derrotar um exército completamente armado, porque esses 300 lutavam em nome de Deus. Aí vocês sabem qual é o fracasso de muitas pessoas, muitos brasileiros, eu digo, porque isso é bem brasileiro. O brasileiro é pobre, mas ele pensa que é rico. Ele quer agir como rico. Ele quer agir como alguém que tem. Então, nós queremos muitas vezes nascer grandes. Nós estamos num círculo social e eu quero me igualar aos grandes. Não é o nosso caso tanto, mas isso é bem brasileiro. O brasileiro se faz dívida, ele se endivida tudo para fazer de conta que ele é grande, mas ele é pequeno. Nós nascemos pequenos, como um grãozinho de mostarda, e se nós queremos ser grandes, se nós queremos ter o nosso milhão, nós precisamos passar pelos centavos. Primeiro preciso valorizar os centavos. Toda grande empresa começou no fundo de um quintal, com dificuldade, trabalhando até depois da meia-noite. Tudo começa pequeno. Se eu quero ser igual a um grande, eu tenho que começar pequeno. Mas ser igual ao grande para quê? Se Deus me abençoar, eu vou ser igual ao grande. Mas se não, eu vou fazer e cumprir a minha vocação. Então, se você se sente um fracassado, se você sente que parece que Deus esqueceu de você, comece a trabalhar cada vez mais. Trabalhe como se fosse pequeno, que Deus lhe verá como grande. Recolha os centavos da vida, que um dia fluirão, se Deus quiser, os milhões. E não tenha medo de crescer. É isso que Jesus está dizendo. No reino de Deus, tudo começa pequeno. Comece você também pequeno. E não tenha medo de crescer. Às vezes as pessoas têm medo de crescer, elas têm talento, mas não podem ter medo. Às vezes é preciso fazer um empréstimo, sim. Às vezes é preciso ficar devendo, sim. Mas se você vê uma luz lá no fim do túnel, arrisque. Eu lembro que o Silvio Santos, na televisão, um dia foi dar uma reportagem, uma entrevista. Ele pouco dá entrevista, mas ele disse, olha, se você não fizer dívida, você não vai crescer. Então precisamos fazer dívidas que nós podemos pagar. Então nós sabemos que é o dinheiro que move o mundo. Às vezes alguém diz, mas o cristão não precisa se preocupar com dinheiro, mas sim com o lar eterno. Sim, mas a gente sabe que nós nos movemos por causa do dinheiro. Ontem nós falávamos sobre oferta aqui no departamento de servas e elas lembram que eu falei que nós ofertamos a Deus toda a nossa vida, todo o nosso ser. Nesse momento, nós aqui estamos ofertando 1h30 do nosso tempo, nós estamos ofertando o combustível do nosso carro, nós estamos ofertando os nossos ouvidos para ouvir essa boa nova. Nós ofertamos a Deus quando nós promovemos um lugar decente para nós nos reunirmos, quando nós construímos, quando nós trabalhamos. Lembram as mulheres ontem que nós citamos o nosso brodo? Alguém disse, tem gente que trabalha 24 horas nesse final de semana do brodo. É oferta a Deus. É oferta a Deus. Tudo que eu falo, penso ou faço na fé em Jesus é oferta a Deus. Mas a oferta também precisa se materializar financeiramente. Porque se a gente for lá na porção e disser, olha, eu quero capinar aqui o pátio e você então cancela a nossa dívida, a nossa conta do mês. Eles não vão fazer. A Hidropan também não vai fazer. Eu tenho água, luz, tenho o salário do pastor. Tudo que nós fazemos para o seu reino é uma oferta. E tudo nasce pequeno. Olhem para trás.
Quando vocês veem a história da Congregação Cristo de Panambi, começando numa escola com poucas famílias, e de repente ela tem o seu lugar próprio, tem o seu templo, tem o seu lugar de estudos e o seu lugar social. Como tudo começou pequeno e como nós hoje somos agradecidos. E é isso que Jesus está dizendo. No reino de Deus, tudo começa pequeno. E tem mais um ponto também. O crescimento, ele é um princípio. As coisas nascem pequenas, mas não nascem para continuar pequenas. Parece que alguns se contentam em ser pequenos a vida toda. E nós precisamos olhar para frente. Temos no reino de Deus, as coisas nascem pequenas, mas elas não precisam ficar pequenas. Elas precisam crescer. O bebê cresce. O bebê não fica bebê a vida inteira. O mais bonito de um cãozinho, um cachorrinho, né, é ele pequeno. Não tem coisa mais lindinha que um cãozinho, é ou não é? Mas ele cresce. E crescer é um princípio, quer nós queiramos ou não. E quando crescem, vêm as despesas. Por exemplo, o cão, ele precisa de um alimento correto, ele precisa de um lugar limpo, ele precisa de veterinária. Semana passada tivemos que levar a nossa pequena na veterinária porque ela estava doente. Então, ela cresceu, ela já tem 13 anos, a nossa cachorrinha, e ela precisa de remédios, ela dá despesa. Então, crescimento gera, sim, desafios, gera dor. Muitos não querem crescer porque tem medo da dor, tem medo do não. O não você já tem. Vá atrás do sim e vá sem medo. Então, crescimento, ela vem por si próprio. Aos jovens, jovem não pode ficar somente com o estudo primário. Eu tenho visto que os jovens não param mais de estudar, pelo menos os nossos aqui da igreja, todos continuam estudando e tem que estudar. Se você tem o primário, faça os planos para fazer o secundário. Se você tem o secundário, batalhe para fazer o universitário. Podendo depois continuar, continue com mestrado, pós-graduação, porque o mundo vai exigir isso. O mercado está competitivo e quem se prepara tem tudo. Ter um trabalho, ter uma profissão. Comentávamos ontem com as mulheres, fui fazer um trabalhinho ali no meu carro, deixei no eletricista, 2 horas depois ele me ligou, voltei lá, ele disse, está pronto. Digo, quanto? R$450 ele cobrou por 2 horas. Mas ele trabalhou em outros carros. Quanto vale a profissão, o crescimento? E é isso que cada vez mais está valorizado, o saber. Então, se você tem primário, vá à frente, vá para o secundário, vá para o curso universitário. Se você tem uma casa pequena, pense em aumentar, pense em fazer um puxadinho, pense em ter mais conforto. Esse é um princípio da vida, o crescimento. Então, no reino de Deus e conosco, cristãos, tudo nasce pequeno, mas não vai ficar pequeno. Você precisa crescer. Isso lembra uma história que eu li de 2 bebês, né? De 2 bebês que estavam dentro da barriga da mãe, as mães estavam próximas e os bebês então conversavam entre si. Eles perguntavam, puxa, você sabe como é que é o mundo lá fora? E o outro dizia, não, eu não sei. Mas dizem que é muito bom, a gente interage, lá tem ar para a gente respirar, aqui só tem água e a gente respira a água que a mãe respira. Lá diz que a gente tem mais emoções, lá a gente vai se alimentar com comida boa, aqui a gente recebe tudo prontinho, vem pelo cordão aqui. Eu quero crescer. E o outro dizia, não, eu não quero crescer, eu não quero sair daqui, aqui é quentinho, eu estou protegido, é redondinho, não tem nenhuma quina para mim me machucar. Mas a história diz que chegou o momento em que um deles nasceu e o outro inevitavelmente nasceu. Assim é a vida eterna. A gente está aqui pensando como será depois lá. Há um lugar maravilhoso que nos espera. A vida é uma experiência
maravilhosa, mas a morte em Cristo também é, e ela é inevitável. Ela é um princípio de crescimento, e não há crescimento sem dor. Prepare-se, porque você vai sentir dor. Então, infelizmente, o ser humano não quer experimentar a dor. Ele se encolhe, ele fica quieto, ele não arrisca. Vamos também crescer espiritualmente. Muitas pessoas que estudam a Bíblia precisam aprender a acreditar numa verdade básica da Bíblia, que é não acreditar nas pessoas. Cuidado, não acredite em tudo que elas dizem, em tudo que elas fazem. Creiam tão somente no Senhor. Nele não há decepção. A própria palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Confie desconfiando. Cheire o que ele diz, mas não prove. Mas na palavra de Deus não. Prove, alimente-se, aproveite a ceia, o corpo e sangue de Jesus. Então nós precisamos crescer e não ficar amarrado ao passado, às tradições, ficar ignorantes diante da palavra de Deus. Cada ano passamos para o outro ano, nós estamos sempre crescendo. A criança deixa os seus brinquedos ainda que dói. Os primeiros dias que a criança vai para a escola pela primeira vez, ela quer levar os seus brinquedos juntos, mas a mãe diz: não, você não pode levar. Mas então ele leva um aviãozinho pequenininho no meio da mão, e lá ele vê outras crianças. Ninguém levou o brinquedo, lá na escola tem outros brinquedos. Então ela vê que há um momento em que você precisa deixar os brinquedos em casa. Em casa tu não tem muito horário, mas lá na escola você vai ter o momento de sentar, o momento de levantar, o momento de ir para o recreio, você vai estar sob o comando de alguém. Isso é crescimento. Crescimento é estar sob o comando de Deus. Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos dirige. Então nós precisamos ser guiados, nós precisamos dar os passos para o crescimento. E é isso que Jesus diz: esse é o reino de Deus. Então nós viemos aqui na casa de Deus, que é uma árvore. E sabe o que Jesus está querendo dizer quando ele diz que aves de todos os tipos, passarinhos, vêm fazer os seus ninhos nos seus galhos? Nós somos os passarinhos de todos os tipos. Como eu disse antes, há passarinhos, há homens, há mulheres, senhoras, há crianças, há idosos, há brancos, há pretos, há ricos, há pobres, todos os passarinhos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que todos nós podemos vir, todos nós. Pode vir o canário, que canta maravilhosamente bem, pode vir o João de Barro, pode vir o quero-quero, mas pode vir também o urubu, manchado pelo pecado, dolorido, maldoso. Mas se ele está aqui no reino de Deus, nesta árvore, e disser: Pai, eu não quero ser urubu, o Pai tem poder de transformar ele naquele canário maravilhoso que canta. Deus tem esse poder. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa se você é um cidadão, uma cidadã brilhante, ou é alguém que tem um trabalho humilde e pouco visto e notado. No reino de Deus, todos são iguais. E Jesus diz: você pode vir, que há um lugar para você nesse reino, porque é no seu reino que Deus vai te ensinar, Deus vai te transformar, e você vai caminhar rumo à eternidade. Os mesmos passos de Jesus, que carregou a cruz para nos dar a eternidade, muitas vezes nós temos que carregar também, porque isso faz parte do nosso crescimento. Se uma ave velha, com a asa quebrada, manca, chegar nesta árvore, há lugar para ela, há lugar nesse reino que começa aqui, mas que termina lá na eternidade. Aliás,
lá nem termina. Lá há um doce começo para sempre. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa caminhada de crescimento.